Olá, pessoal, tudo bem? Estudaremos então células e sistema nervoso humano. As células, leitura do livro didático, página 170 a página 173. Por que estudar as células e o sistema nervoso? A nossa relação com o mundo, o tempo inteiro somos estimulados e respondemos aos elementos do ambiente. E seu cérebro é o órgão mais importante do seu corpo. É ele que controla tudo o que você faz e também armazena todos esses estímulos que são realizados. Afinal, qual é a função do sistema nervoso? Então, a função do sistema nervoso é interpretar estímulos vindo do ambiente e elaborar respostas a eles, além de ser responsável pela consciência, pelo raciocínio e pela memória. Veremos nesses slides essas duas crianças realizando movimento e a outra está sentindo, a parte da sensação. Esses dois está relacionado com o sistema nervoso. Se essa criança está realizando um movimento, isso está relacionado à coordenação dos movimentos que são controlados pelo sistema nervoso. E a criança ela está sentindo. Isso está relacionado também com as interpretações e as respostas do sistema nervoso. Do que são feitos, então, todos os seres vivos? Todos os seres vivos são formados por células, exceto os vírus. A estrutura básica da vida é as células. É nelas que ocorrem transformações químicas, como obtenção de energia, formação e renovação de componentes do nosso corpo, por meio de multiplicação celulares, que ocorre o crescimento, a reprodução, o desenvolvimento dos seres vivos. E o sistema nervoso também é formado por células. Então, não só o nosso organismo, mas todos os seres vivos são compostos por células e essas células contêm vários formatos e também elas realizam várias atividades. Na biologia, existe uma ciência que estuda as células, é chamada de citologia. A citologia vai estudar as funções, a estrutura, a funcionalidade dessas células. Então, existem três tipos de células: a célula animal, a vegetal, a bacteriana. A animal, o próprio nome já faz referência que é dos animais. Vegetal, dos vegetais, e bacteriana, né, que é uma estrutura mais simples das bactérias. Cada uma vai ter as suas particularidades, as suas finalidades. Na célula animal, existem organelas que não encontraremos nas vegetais e as vegetais também, tá? Vai conter algumas estruturas, algumas organelas que nas células animais não vão possuir. E as bacterianas, por ser mais simples, então, possuem bem menos organelas. A organização da vida. Então, existe a teoria celular. Então, o que é a teoria celular? Todo ser vivo é composto por célula. As células são unidades funcionais dos seres vivos. Isso é a teoria celular. Então, os seres vivos são compostos por células
e ela que auxilia então no funcionamento dos seres vivos. Todos os seres eles são formados por células. As células é a unidade anatômica e fisiológica dos seres vivos. Por isso que nós temos as células animais, células dos vegetais, né? A bacteriana que vai definir, né, aquele ser vivo. Possui formatos e tamanhos diferentes, né? Na imagem anterior verificamos isso. Todas possuem membrana e citoplasma. Nós já vamos estudar, né, o que é membrana, o que é citoplasma. Estudaremos todas as organelas. Algumas possuem núcleo e outras não. Qual é a função do núcleo dentro de uma célula? Esses seres vivos, eles possuem, então, algumas particularidades. Alguns seres vão ser unicelulares e outros pluricelulares, tá? Unicelulares, formados apenas por uma única célula. Pluricelulares são seres vivos formados por várias células. Então, nós temos exemplos de seres vivos que são formados apenas por uma única célula. E aqui, que é o mais conhecido, né? Seres vivos formados, então, por várias células. Quem estudou e deu o nome de célula que nós conhecemos hoje é o cientista Robert Hooke, né? De 1663. Então, ele iniciou, tá? Ele iniciou em 1663, ao longo dos seus estudos, e ele publicou esses estudos em 1665. Então, vocês irão encontrar em algumas literaturas o ano de 1665. Esse ano de 1665 foi o ano que ele publicou os seus trabalhos, tá? Mas ele iniciou em 1663. Ele é britânico. Ele que então fez o microscópio. Aqui eu coloquei microscópio composto porque ele é diferenciado do microscópio que nós utilizamos hoje. Então, foi ele que inventou, né, utilizou o microscópio e estudou as partes dos seres vivos. Ele pegou um pedaço de cortiça, como a rolha, né, e da cortiça, os quais, então, ele visualizou essas estruturas e a chamou de célula, que hoje nós, então, utilizamos, né. Esse pedaço de cortiça, ela é feita, então, por cascas de árvore, né, e foi essa estrutura, então, que ele visualizou das células vegetais. E isso, então, ele chamou de célula. As organelas, as celulares, a estrutura, então, da célula, tá? Aqui nós temos uma célula animal. Aqui a estrutura, ela é composta, então, por uma membrana plasmática. Essa membrana vai delimitar, né? Vai delimitar o tamanho da célula, ela vai controlar, né, a entrada e saída de substâncias. Então, é uma estrutura fina e porosa que vai envolver toda a célula, vai delimitar o seu tamanho e vai, então, controlar a entrada e saída de substâncias. Nós temos o citoplasma. O citoplasma é uma porção aquosa, chamada então de hialoplasma ou citosol. Vocês podem encontrar essas três nomenclaturas. Encontramos nesse citoplasma as organelas celulares. Ele auxilia a movimentação de substâncias dessas organelas. É o citoplasma, o hialoplasma ou até mesmo citosol. Nós temos várias organelas, mas hoje nós vamos verificar as principais, tá bom? Ribossomos, né, auxiliam então na síntese de proteína, tá? Então os ribossomos vão auxiliar então na síntese de proteína.
vamos dizer assim, que as proteínas, essa receitinha, vem lá do núcleo, tá? Então, lá do nosso DNA. O que é o núcleo, né? Então, o núcleo é onde nós encontramos o material genético, onde nós encontramos o nosso DNA, tá aqui, né? A nossa receitinha. E nesse DNA, eles contêm, então, todos os pedacinhos da formação de um ser vivo. E quando precisa realizar uma proteína, a receitinha está aqui dentro. Então, como que vai ocorrer? Vai sair um pedacinho dessa receitinha até o ribossomos, então ele vai realizar então essa produção dessa proteína. Complexo de Golgi, né, que são essas estruturinhas aqui, armazenam e exportam essas proteínas sintetizadas, tá? Então, ela armazena e transporta. Lisossomos, então, auxilia na digestão intracelular, então, digestão dentro da célula. Mitocôndrias, então, lisossomos e as mitocôndrias. As mitocôndrias, então, realiza a respiração celular e os centríolos, então, os centríolos orienta a divisão celular. Por que existe renovação, né, celular? Justamente por causa da divisão da célula, né, que ela está sempre se renovando. E o centríolo auxilia, então, nessa divisão celular. Veremos nesse slide as organelas, os seus significados. Então, novamente, vamos começar então pelo núcleo. Parte, então, que é o núcleo, né? A parte em que estão o material genético, né? Que é passado de geração em geração. Esse é o núcleo. Lisossomos. Realiza a digestão celular dentro da célula, ou seja, intracelular. Membrana plasmática, que vai delimitar a célula, auxiliando na passagem de substância, ela que permite a passagem e entrada, né, entrada ou saída dessas substâncias. Retículo endoplasmático, canais que além de ajudar no transporte, então, dessas substâncias, dentro da célula também ajuda na síntese de proteína. Citoplasma, né? É onde nós encontramos as organelas imersos, então é o líquido aquoso. Complexo de Golgi, responsável pelo armazenamento e secreção de substâncias. Centríolos, que vai auxiliar, né, orientar na divisão celular. Mitocôndrias, responsável pela respiração celular, e ribossomos, que realiza, né, a síntese das proteínas. A estrutura de uma célula animal. Lembre-se que eu estou falando de uma célula animal. A estrutura de uma célula animal. Então, ela é composta por membrana plasmática, citoplasma, núcleo e organelas, ok? Por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau.